Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana e hoje realizaremos a nossa aula de número 4. Lembrando que a aula de língua portuguesa vocês deverão realizá-la no caderno. Então, deverão preencher o cabeçalho com todas as informações que já estão habituados, registrar o título, sequência didática, pontuação, chapeuzinho branco, aula 4. Na atividade de hoje, nós vamos relembrar os sinais de pontuação. Então, aqui eu sugeri alguns daqueles que a gente mais utiliza durante a escrita de um texto ou durante a leitura. Ponto final indica que a frase terminou. O ponto de interrogação indica que está sendo feita uma pergunta. O ponto de exclamação indica admiração, surpresa, alegria, espanto. 2 pontos indica que alguém vai falar. Travessão indica que alguém está falando. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Reticências indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. E o parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou para dar uma explicação. Então aqui vocês têm um trecho do conto Chapeuzinho Branco e vocês vão realizar a leitura e tentar descobrir o porquê de cada sinal de pontuação. Por exemplo, então o lobo teve uma ideia e disse: 2 pontos. Por que os 2 pontos? Porque indica que alguém vai falar. Nesse caso, o lobo. Na outra linha, travessão. Indica que alguém já está falando. Então, já é a fala do lobo. Está vendo aquela trilha? Ponto de interrogação, porque indica uma pergunta. Também vai até a casa de sua avó, vírgula, ou seja, indica uma pausa na leitura. É um pouco mais comprida, vírgula novamente, ou seja, sugere uma nova pausa. Mas tem um monte de crianças brincando por lá, ponto final, ou seja, a frase terminou. Por que você não segue por ali? Ponto de interrogação. Ou seja, mais uma pergunta. Na outra linha, travessão. Por quê? Porque agora é a Chapeuzinho Branco quem vai dar a sua resposta. Então, que grande ideia, vírgula, pausa. Pausa na leitura. Senhor, ponto final. Vou fazer isso mesmo, né? Porque ela está impressionada com a sugestão do lobo. Portanto, ponto de exclamação. Então, vocês vão continuar realizando a leitura e tentar descobrir o porquê de cada sinal de pontuação. Essa atividade será realizada apenas oralmente. Depois disso, vocês vão procurar esse trecho do conto na página 130 do livro vermelho que vocês têm em mãos e pintar as pontuações existentes. Então, separem um lápis de cor, né? E deem destaque, vocês vão colorir todos os sinais gráficos, todos os sinais de pontuação utilizados nesse trecho, ok? Todos eles, 2 pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto final. Vocês vão colorir todos esses pontos. Depois disso, depois de realizar a leitura, você vai utilizar o seu caderno para transcrever o trecho do conto de maneira correta, contemplando todas as pontuações e paragrafações necessárias. Então, caso vocês tenham dúvidas no momento da realização dessa atividade, vocês devem consultar o texto original na página 130 do seu livro vermelho. Então, vocês têm o trecho aqui sem nenhuma pausa, sem nenhum sinal gráfico.
Então o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha também? Vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, Senhor, vou fazer isso mesmo. Se os sinais de pontuação não existissem, a nossa leitura não faria nenhum sentido, né? Ela não teria nenhuma pausa, seria bastante difícil de compreendê-la. Então, é para isso que servem os sinais de pontuação. Então, vocês deverão fazer a cópia desse trecho no caderno e vocês vão pontuar, colocar a pontuação adequada. Lembrem de consultar o texto original na página 130 e façam o registro no caderno, ok? Essa é a aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp. E daqui a pouco eu volto com as orientações da aula de matemática.